Quando os potenciais empreendedores, é o José, percebem que vai ser mais fácil alcançar os seus fins se eles dedicarem o seu tempo a tentar influir no governo, eles acabam ou abandonando ou colocando em segundo plano exatamente a essência da sua função social, a sua criatividade, que é descobrir oportunidade de lucros nos mercados. Isso corrompe o processo social espontâneo e substitui por um processo nefando de luta pelo poder. Parece até que eu estou falando de um certo país, né? Quanto tempo as empresas brasileiras gastam com lobbies, com advogados, contadores, para tentarem dar um jeitinho na legislação tributária, coisas desse tipo, e para influírem em Brasília? Os agentes que não conseguem êxito nessa tentativa de influenciar politicamente o governo, por sua vez, são tentados a despender uma parcela maior da sua atividade empresarial e criatividade para tentar evitar os efeitos prejudiciais que foram impostos a eles pelos comandos, em troca da concessão de vantagens, privilégios, propinas e outras formas de corrupção para aqueles que têm o controle das normas. O socialismo, portanto, promove desvios da função empresarial. É um sistema imoral, em todos os sentidos. Mas não acabou. O intervencionismo tende a estimular reações por parte dos agentes no sentido de desobedecer aos comandos e ordens. É ação humana, que se manifesta em ações à margem da legalidade, ou pretensa legalidade, que é imposta pelos comandos. Então, ele estimula o surgimento da economia informal, que aparece mais forte exatamente nos setores em que a coerção, sob a forma de regulamentações, é mais forte. Essa reação existe tanto nas sociedades socialistas, naquelas que optaram por um sistema mais brando de intervencionismo, social-democracias, com a ressalva de que, nessas últimas, a corrupção e a economia informal tendem a se desenvolver mais depressa exatamente nos setores em que o intervencionismo estatal é mais forte. Sexto, por indução simples, o intervencionismo impõe diversos obstáculos à criatividade dos indivíduos, lógico. E como essa criatividade é um fator importantíssimo para o desenvolvimento da economia e da sociedade, o intervencionismo provoca atraso econômico, político, cultural e tecnológico. Nós tivemos uma lei de reserva de mercado da informática aqui há 30 anos atrás, que atrasou o Brasil pelo menos 20 anos em termos de informática. Agora estão querendo introduzir componentes fabricados no Brasil na produção de automóveis. As pessoas repetem os erros e tornam a repetir e vão repetindo ad infinitum. Por fim, é um sistema que é uma verdadeira aberração moral. Por quê? Ele perverte os conceitos de lei e de justiça, ao instituir hábitos e concepções viciosos e agride os mais elementares direitos inerentes à pessoa humana. Engraçado que são as pessoas que mais falam em direitos humanos, que, aliás, é um pleonasmo, porque não existe direito não humano. O direito é uma ciência humana. A começar pelas liberdades individuais, como nós vamos ver em seguida. Além disso, por ser fundamentado no conceito de luta de classes, sem luta de classes o socialismo não sobrevive. O socialismo é uma coisa extremamente desagregadora, é característica da sua alma, do seu ethos, lançar patrões contra empregados, pobres contra ricos, brancos contra negros, índios contra brancos, mulheres contra homens, heterossexuais contra homossexuais. Eles sempre têm que estar inventando um conflito de classe, porque eles sobrevivem disso. Desde Hegel ao Marx, que colocou conflito entre capital e trabalho, e modernamente, seguindo Gramsci, as pessoas tentam fazer esses conflitos. Há certas leis que dizem que deve-se assegurar, por exemplo, às mulheres metade das vagas em concursos públicos. É uma lei completamente absurda,
Porque se num concurso público todas as vagas forem preenchidas por mulheres, elas deverão ser ocupadas por mulheres, mesmo que nenhum homem passe, ou vice-versa. Nós estamos cheios dessas leis aqui dentro, como na UERJ, que foi a primeira a instituir o sistema de cotas raciais, que é outro absurdo, outra maluquice, mas fundamenta nesse conceito, nessa dualidade, nessa dialética da luta de classes. Para que ele possa encontrar eco entre as massas, né, eu falei no livro do Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas, e que o Eric Voegelin, aquele grande filósofo que o Alex Catarino mencionou várias vezes, chamava de segunda realidade, é preciso desagregar, fomentar o ódio, lançar irmãos contra irmãos. Sem esse vício moral, o socialismo não pode sobreviver. Então são os grandes trustes, os empresários que são safados, os heterossexuais que perseguem os homossexuais, e sempre estão julgando uns contra outros. Mas a imoralidade não fica nisso. Quando ele estabelece a igualdade de resultados, ele desestimula a ética do trabalho, que talvez seja o valor mais importante da tradição judaico-cristã e do capitalismo. Por razões óbvias, se João, que é um cara trabalhador, dedicado, bem preparado e com espírito de iniciativa, ele sabe de antemão que vai ganhar o mesmo que Inácio, preguiçoso, desleixado, sem estudo, que prefere viver à custa dos outros, é evidente que João não vai se sentir estimulado a colocar em prática as suas habilidades, ele vai se limitar a fazer o essencial que lhe garantirá a renda estipulada pelo Estado. Fazer uma pequena correção aqui, escrever Estado com letra minúscula. Pronto. Eu fiz esse juramento e vou cumprir até o fim. Estado com letra maiúscula, talvez só o Amazonas, que é o maior deles. Vamos lá, salva logo. Estou doido para ouvir as perguntas. Não, continuar. Vamos lá, coragem. Coragem. Eu não posso deixar passar a palavra Estado com letra maiúscula. Gramaticalmente eu estou errado, mas moralmente eu tenho a convicção de que eu estou certo. A Veja me acompanha. Olha o problema da dispersão do conhecimento. Esse é um exemplo simples do Jesus Huerta de Soto. O indivíduo A, que tem um fim X, e o indivíduo B tem um fim Y. Como é que se cria e transmite a informação? Aparece o indivíduo C, o José, com uma ideia, ele é um empreendedor, aí ele vai lá na Maria, compra o meio dela, vende para o João, João paga para o José, José paga para a Maria. Simples. A mão visível dos comandos do Estado. Pronto, entrou o Estado aí, bloqueou todo mundo. Porque João, Maria e José só podem fazer o que o governo deixar. Pelo bem coletivo. Pelo bem da colmeia. Para que eu vou ter ideia? E botar essa ideia em prática, isso não vai adiantar nada. É igual a corrida de Fórmula 1, que todo mundo chegasse na mesma linha. Empatados. Quem ia assistir essa corrida? Né? O conceito de igualdade na chegada. Né? Igualdade de resultados. O erro intelectual do socialismo tem um nível superior, que é o organismo de controle central, que o Rothbard chamava de agressor institucional. Rothbard tinha umas palavras fortes que às vezes eu gosto, às vezes não, mas essa aí é uma que eu gosto. Aí ele manda uma série de comandos na forma de legislação. Aqui embaixo você tem milhões de pessoas, num certo nível, no nível 1. Subordinadas a elas, tem pessoas, também milhões, no nível 2. E, finalmente, senão o PowerPoint não ia dar, né? Você tem o nível 3. Quando o Estado entra, ele está amarrando tudo isso. Está tudo vindo de cima para baixo, é uma ordem ao comando, as pessoas obedecem porque tem medo. Não é a autoridade da lei, é a lei da autoridade.
eu obedeço porque tenho medo. Mas não é uma lei que se impõe moralmente, como deve ser a lei. E outra coisa também, que o Jesus não toca nesse livro dele, mas que nós temos que tocar. O tempo, o conceito de tempo real inviabiliza o socialismo. Porque vamos supor que os comandos, as ordens, fossem tomadas todas nesse instante inicial, T0. Mas quando eles forem implementados ou implementadas, você já não vai estar mais em T0, vai estar em T1. E aí aqueles comandos já não vão valer mais, porque muitas circunstâncias já mudaram. Isso eu vou falar rapidamente, porque o professor André, na última aula, colocou muito bem. É a nomenclatura de Hayek, né, entre dois casos polares de organização social, política e econômica. Nomos e cosmos, vamos falar de uma maneira mais simplificada. Seria uma sociedade de pessoas livres. Nomos seria uma sociedade regida por leis, normas gerais de justa conduta, abstratas, iguais para todos, prospectivas, baseadas no direito consuetudinário, usos, costumes, tradições. E cosmos seria uma economia inteiramente de mercado, sem qualquer intervenção do Estado. Uma sociedade desse tipo jamais existiu. Existem sociedades que, em certas épocas, tenderam a ficar perto disso, como os Estados Unidos no início, por exemplo. E no outro extremo você tem uma sociedade totalitária. Táxis é uma economia completamente controlada pelo Estado e teses são comandos, ordens, imposições, que a gente chama muitas vezes de leis, mas que na verdade não são leis, são comandos. O Hayek chamava de legislação. Os dois sistemas têm uma coerência interna. Para você ter uma economia dirigida, você vai precisar de controles. Táxis vai pressupor teses. E uma economia livre, cosmos, vai pressupor o mínimo de leis ali para garantir as liberdades individuais, os direitos básicos à vida, à liberdade e à propriedade. Agora, a grande questão é, dá para cruzar táxis com nomos? Seria o quê? Vamos chamar, para simplificar, uma democracia baseada na lei e uma economia com intervenção do governo, mesmo que não seja um socialismo radical. É claro que isso não pode funcionar por muito tempo, porque à medida que o governo vai intervindo, nós vamos ver isso nessa semana ainda, essas intervenções vão exigindo que ele intervenha cada vez mais. E para intervir, ele não vai precisar de normas gerais, ele vai precisar de comandos. Então a tese do Hayek é que no longo prazo, esses sistemas mistos, tipos nomos, táxis, social-democracia, convergiria para um regime totalitário. E dá para cruzar teses com cosmos, quer dizer, uma economia livre com comandos? É claro que não. Se a economia é livre, ela não pode estar sendo regida por comandos. Então eles concluíam que não poderia haver no longo prazo a tal terceira via,